Fala pessoal, aqui é o Bruno Passos e bem-vindos ao Passos Nerds. Hoje é dia do aniversário da minha irmãzinha querida! E pra homenageá-la eu vim falar sobre Em Busca do Vale Encantado. É um filme que eu e ela vimos muito quando éramos crianças, a gente adorava esse filme, então eu vim aqui falar dele no dia do aniversário dela como uma homenagenzinha a ela. Em Busca do Vale Encantado se passa na era dos dinossauros, pra ser mais exato, no final do Cretáceo. Mas isso não é uma coisa muito específica porque tem espécies nesse filme que na verdade não coexistiram. Tem muitas espécies ali que já estavam extintas quando o Cretáceo chegou. Mas quem se importa? E a comida tá ficando escassa pra todos, as folhagens estão desaparecendo, então todos os dinossauros partem numa migração em busca do Vale Encantado. O Vale Encantado é um vale bem gigantesco, com muita água e muita comida para todos, essa é a crença que eles têm. O filme se foca no apatassauro Littlefoot, que está na jornada com seus avós e sua mãe, e a sua mãe, ao ser perguntada pelo Littlefoot se ela já viu o vale, ela diz bem categoricamente que não. E aí ela diz pro filho que o filme tenta te passar sobre fé. Ela diz que algumas coisas a gente vê com o coração, não com os olhos. Littlefoot encontra uma triceratopa chamada Saura e vai brincar com ela, mas logo eles são interrompidos pelo pai da Saura, que pula na frente dos dois e diz bem categoricamente que tricórnios não brincam com pescoçudos. Cada espécie só convive com a sua própria espécie, eles não se misturam. E o Littlefoot questiona isso pra mãe logo depois dessa cena, e ele fica perguntando várias vezes, mas por quê? Ela fala, a gente não se mistura. Mas por quê? Porque sempre foi assim. Ela nunca parou pra analisar a situação e o quanto que ela pode ser absurda, não. Mas o Littlefoot fica se questionando. Porque ele não entende o motivo de eles não poderem se misturar, eles só queriam brincar. Tanto que o Littlefoot começa a brincar com um sapo e aí aparece a Saura pra brincar com ele. Os dois estão brincando juntos, se divertindo, mas aí eles são atacados por um tiranossauro. O tiranossauro corre atrás deles, a mãe do Littlefoot intervém pra tentar salvá-los e luta contra o tiranossauro e acaba bastante ferida. Não bastasse isso, durante a luta ocorre um baita de um terremoto que racha a terra em vários pedaços, com rachaduras imensas e separa as famílias inteiras. O começo desse filme preparou muitos de nós para o Rei Leão. No começo do filme, a mãe do Littlefoot fala pra ele de uma folha estrela que ela acha e vai dar pra ele. E ela explica pro Littlefoot que é uma estrela muito especial, que vai ajudar ele a crescer forte. Ela fala isso logo depois do Littlefoot tá reclamando que não tem muita comida. E ela fala que não tem jeito, né? Porque a comida tá muito escassa. Aí ela acha essa folha e dá pra ele. Parece que ela usou isso apenas como uma maneira de distrair o filho, que tava muito triste, com muita fome. A jornada deles era longa e a comida era muito escassa. E depois, mais pra frente no filme, quando o Littlefoot tá muito deprimido, sem vontade de andar, sem vontade de comer, ele encontra outra folha dessas, ele lembra dos ensinamentos da mãe pra ele e encontra forças pra seguir em frente. Se você for rever o filme, logo depois dessa cena, tem uma cena que envolve uma sombra que é de cortar o coração. Littlefoot então parte na jornada para o Vale Encantado e logo no início ele reencontra a Saura e convida ela para ir com ele. Mas a Saura se recusa, muito orgulhosa, ela tenta lembrar do que o pai ensinou, que as raças não se misturam, e repete exatamente a frase que o pai dela disse. Tricórnios não brincam com pescoçudos. E vai sozinha para dentro de uma caverna lá, seguir o caminho dela. Littlefoot então parte sua jornada e logo encontra uma saurolofa chamada Patassaura. E ela é muito alegre, muito pra cima, assim, digamos, e também se perdeu da família no terremoto e o Littlefoot convida ela para ir com ele e ela prontamente aceita. Logo depois eles encontram o filhote de Pteranodonte chamado Petrúcio, muito pequenininho, muito inseguro ainda, ele vive perguntando, eu voei? Porque ele tenta pular assim, acha que voa e não consegue voar ainda. Pouco depois eles reencontram a Saura e ela acaba aceitando se juntar ao grupo e logo depois eles encontram o último membro, que é o Estegossauro Espora. E aí começa a grande jornada do filme, que é a dos filhotes tentando sobreviver sem os pais, aprendendo a se virar sozinhos. Esse filme foi lançado em DVD aqui no Brasil, mas infelizmente encontra-se fora de catálogo. Porém, essa animação está na Netflix. A animação na Netflix parece que eles tiraram de um VHS, tá muito granulado, dá pra ver que a fonte ali que eles pegaram da imagem não estava já muito boa, muito conservada, digamos assim. Mas dá pra ver o filme tranquilamente. Essa animação é considerada por muitos da área como de qualidade excelente. E dá pra ver isso realmente, porque o filme é de 1988 e tem coisas lá muito bonitas. As pinturas de fundo para representar todo o cenário são variadas, são diversas e deve ter tido um trabalho de misturar as cores ali que não deve ter sido fácil e tudo encaixa muito bem, é tudo muito bonito. E os animadores foram estudar dinossauros em museus com pessoas que entendem do assunto lá de movimento para poder acertar direitinho o movimento deles. Dá pra ver como eles tiveram cuidado com algumas coisas, como por exemplo, tem uma hora que a mãe do Littlefoot tá andando e o Littlefoot tá atrás, bem pequenininho, e ele faz uma pergunta pra ela. Ela vai virar assim o pescoço até ficar de frente pra ele, pra falar com ele, e demora a cabeça dela até chegar, porque era um animal gigantesco. Esse tipo de atenção a detalhe, como a cabeça dela tem que demorar pra chegar pra falar com ele, a hora que ela sai da série, eles podiam cortar rapidinho, mas não tiveram a preguiça de fazer isso. Esse tipo de atenção ao detalhe aparece bem no filme e realça a qualidade dele. Em Busca do Vale Encantado foi produzido, olha só, por George Lucas e Steven Spielberg, que trabalharam juntos em vários outros projetos, mas como produtores apenas nesse filme e na série Indiana Jones. Produtora do filme também foi a Kathleen Kennedy, que hoje produz nada mais nada menos do que os filmes de Star Wars.
A esse time de peso temos uma trilha sonora composta por ninguém menos que James Horner, de trilhas como Coração Valente e Titanic, vencedor de 2 Oscars, que traz aqui uma trilha etérea, dando uma atmosfera meio mágica que encaixa muito bem com o filme. E essa trilha é bem balanceada com a trilha que ele usa para momentos de ação, para momentos de drama, de suspense e até de desavenças e de união. Para fechar esse time de estrelas, o diretor do filme foi o renomado diretor de animações Don Bluth. Entre outros filmes dele está Titã A.E., Anastácia, Fiva, o Conto Americano e Todos os Cães Merecem o Céu. Em Busca do Vale Encantado tem 14 continuações e todas elas são musicais. Eu não vi nenhuma, mas pelo que eu pesquisei a respeito, ninguém considera elas de qualidade muito boa, mas o negócio rende. Teve também jogos para videogame, teve série para televisão e muito DVD de todas essas continuações. Dá para achar várias delas aqui no Brasil, é só procurar online. A última delas saiu inclusive no ano passado, em março de 2016. Sobre a ambientação do filme, eu gosto muito que o filme não fica dando o nome das raças. Isso é coisa que nós, humanos, estudamos depois, né? Quando nós achamos fósseis. E pelas características que fomos aprendendo, demos nomes a eles. Eles não se chamam de Triceratops ou Apatosauro. Ao invés disso, os nomes das raças são pelas descrições deles mesmos, como os Apatossauros sendo chamados de pescoçudos, os Triceratops de tricórnios, a Apatosauro, que é uma Saurolofa, é chamada de bico chato. O Petrúcio, que é o Pteranodonte, é chamado apenas de voador. E o Espora, que é um Stegossauro, é chamado de rabo de espora. E o Tiranossauro é chamado de dente afiado, mas ele é chamado de dente afiado no original em inglês, Sharp Tooth. Na dublagem ficou Tiranossauro. Aí eu acho um erro, porque todo o resto tava lá, bico chato, voador, pescoçudo, tricórnio. Então todas as raças tinham que seguir essa mesma estrutura. Ele não podia ser chamado de Tiranossauro. Se não gostou do nome dente afiado, inventa outro, dente pontudo, os comedores de carne, sei lá. Mas chamada do nome da raça não caiu bem. E esse tipo de estrutura é utilizada não só para as raças, mas para falar de Folha Estrela, por exemplo, ou das Montanhas de Fogo. Montanhas de Fogo eram vulcões. É um filme curto, de apenas 69 minutos, foi lançado nos Estados Unidos em 1988 e chegou no Brasil no ano seguinte. A ideia original do Lucas e do Spielberg era fazer uma animação sem falas. Toda a emoção transmitida apenas pela trilha sonora, pelos rugidos dos personagens, pelas expressões, mas eles mudaram de ideia para fazer o filme mais atraente para crianças. Eu gosto muito do roteiro do filme, acho que tem pouquíssimas falhas, como a resolução do antagonista, a resolução da situação do Tiranossauro, mas eu não quero focar nelas aqui, porque, francamente, não atrapalham em nada. Em Busca do Vale Encantado foi um filme que eu vi muitas vezes quando era criança com a minha irmã e a gente sempre se emocionava. A gente pediu para os nossos pais alugarem essa fita, sei lá, 50, 60 vezes, um monte. E esse filme se tornou muito nostálgico pra gente, o filme pelo qual nós sempre teremos muito carinho. E ao rever esse filme pra fazer o vídeo, eu posso dizer com segurança que esse filme não está datado, muito pelo contrário. Os filhotes formam sua própria manada pra partir em busca do Vale Encantado. E veja aí como o filme retoma aquele discurso do começo de que as espécies não se misturam. Os filhotes, que não são preconceituosos, porque nós não nascemos preconceituosos, isso é instilado em nós pela sociedade ou pelo meio que nós vivemos. Esses dois lados representados pelo Littlefoot, que não entende o porquê as espécies não se misturam, e pela Taura, que fica seguindo os conselhos do pai. E esses filhotes então têm que aprender a conviver juntos, a trabalharem juntos para conseguir comida, para conseguir água, para sobreviverem, para seguirem suas jornadas, para crescerem. E a Saura, que deu muito ouvido ao pai preconceituoso, tem muita dificuldade nisso. Ela quer sempre fazer tudo sozinha, sem precisar de ajuda, o que acaba se revelando apenas um mecanismo de defesa dela para lidar com as suas próprias inseguranças. Sua imaturidade é uma fachada para esconder seus medos. Outra coisa boa desse roteiro é que os filhotes dessa manada têm personalidades bem distintas. E o roteiro soube apresentar isso com sutilezas, ele não fica jogando na cara. São pelo trejeito, são pelo modo de falar, a dublagem que acertou muito também. Então você tem na manada toda a Saura, que é uma bully, o Petrúcio, que é inseguro e independente, a Patassauro, que é alegre, o Espora, que é ingênuo, e o Littlefoot, que é determinado. E todos eles tendo que lidar com dor, né? Porque ou eles estão passando por luto, ou estão se sentindo sozinhos ou isolados. E o roteiro tem muito êxito em mostrar essas diferenças entre as personalidades, não só nas falas, mas nas construções dos personagens. Detalhes como a Patassauro que fica se repetindo, ela fala algo como: ah, ele fez isso, foi sim, ela fica se repetindo, você falou aquilo, falou sim. É uma coisa de personalidade, é uma coisa que distingue ela dos outros. E nada disso teria sido tão eficiente sem o ótimo trabalho dos atores. Eu só vi o filme dublado quando eu era criança e agora para rever eu vi dublado de novo, porque eu queria nostalgia. E o time de dubladores é excepcional. Nós temos o Márcio Seixas narrando o filme. Márcio Seixas é o Batman. Temos também a Adriana Torres fazendo a Saura. A Adriana Torres fez a voz da Alice em Alice no País das Maravilhas, a animação da Disney. Temos o Mário Monjardim fazendo o Petrúcio. O Mário Monjardim é o Salsicha do Scooby-Doo. E temos a Marisa Leal. Marisa Leal fazia a voz do Baby em Família Dinossauro. E a Marisa Leal faz tanto a Patassauro quanto o Littlefoot.
E são personagens muito distintos entre os dois. Eu fiquei chocado quando eu descobri que era a mesma pessoa fazendo duas vozes diferentes para dois personagens tão diferentes. Quanto ao elenco de voz original em inglês, eu li algumas críticas a respeito e há muitos elogios para eles. E o roteiro também acerta muito a não cair na solução fácil de achar que todos iam se dar bem desde o começo. Como eu disse, são personalidades distintas numa situação muito difícil. Eles estão tristes, eles estão sem comida, eles estão sofrendo. E isso gera conflitos. Conflitos levam a frustrações, frustrações levam a pessoas quererem coisas diferentes, e aí temos briga. E as consequências da briga são sentidas, são doloridas. E o roteiro fecha muito bem o ciclo dos personagens, porque ele retoma conceitos que ele apresenta lá no começo, como que a mãe do Littlefoot fala pra ele sobre fé. Aquela história de algumas coisas se vê com o coração e não com os olhos. E fica a mensagem final do filme que nós somos todos melhores, juntos e não separados. E nesses dias de tanto preconceito, de racismo, de machismo, de intolerância religiosa, de tanta gente querendo separar as pessoas ou até eliminar pessoas, ainda é uma mensagem muito atual e sempre muito bonita. Um filme tocante e nostálgico sobre amadurecimento precoce, sobre coragem perante o desconhecido, sobre fé, sobre união, Em Busca do Vale Encantado é um filme que vale muito a pena ainda para as crianças dentro de nós e para as nossas crianças. Um filme que não as trata como bobas, mas como pessoas capazes de entenderem conceitos humanos. E um filme que pergunta por que, em nome de qualquer coisa que seja sagrada para você, a gente não pode simplesmente nos entender, nos respeitar e nos dar bem. Sister, hoje é seu aniversário e queria deixar essa lembrancinha aqui pra você falando desse filme que nós tanto assistimos, que nós tanto gostamos. Foram momentos muito bons e memórias pelas quais eu sempre terei muito carinho. Te amo, feliz aniversário. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Vocês conhecem Em Busca do Vale Encantado? Viram qualquer uma das 14 continuações? O que vocês acham dos conceitos do filme? Você acha que a animação ainda vale a pena ser assistida? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds e não deixe de se inscrever aqui